do estabelecimento que está vendendo o produto, é o próprio consumidor em se preocupar. Se eu sou consumidor, comprei, esse material nesse momento é meu, então eu tenho que me preocupar qual é o destino dele. Nem que seja levar de novo lá para o estabelecimento que eu comprei, ou procurar uma cesta de lixo, então, que é do município, né, pública, mas o próprio consumidor em se preocupar em qual vai ser o destino final e não simplesmente abandoná-lo beira-mar, aonde vai acabar, vamos dar o exemplo, que é um dos grandes problemas que nós temos, que são as sacolas plásticas, que são abandonadas na areia, que quando o mar carrega isso para dentro, ela flutua na água. E muitos animais que se alimentam das águas vivas, são animais muito semelhantes a essas sacolas plásticas, acabam se envenenando. Acabam comendo a sacola plástica achando que é uma água viva, que é um quinidário. E aí acabam morrendo porque essa sacola acaba trancando no trato digestivo ou respiratório do animal, impedindo então que ele realize o seu metabolismo e acabe morrendo. Então é um grande impacto. Hoje, se as pessoas forem para a praia nos auxiliar nesse processo, nesse mutirão de limpeza, vão se dar conta que nem precisa levar sacola para recolher. Você encontra a própria sacola e o próprio lixo um do lado do outro. É só juntar a sacola e ir já recolhendo o lixo do lado ali. Para ajudar esse processo, então, de conservação e recuperação do habitat dos animais, para que eles retornem a surgir e aumentem sua quantidade na nossa costa marítima, aqui na nossa costa litorânea. Eu acho um trabalho educativo fantástico esse que vocês têm, e é preciso que as pessoas tenham consciência de que o mar é de todos, e por ser de todos, cada um deve ter a mínima preocupação na sua preservação. Quinidários, que é o nome da água viva, mais conhecida como mãe d'água. Isso não mesmo. É isso? É e que assusta as pessoas às vezes. E as águas vivas é um tipo, então, desse quinidário, desse grupo, um exemplar representante. Os quinidários hoje possuem mais ou menos 11 mil espécies conhecidas, fora o que ainda há de se descobrir, porque a imensidão oceânica é muito grande, né? Então, tem muitos outros exemplares ainda não conhecidos provavelmente. E as águas vivas, em seus tentáculos, elas produzem um tipo de toxina. Aquele fio, né? Isso mesmo. Ela, nesses tentáculos, então, ela tem uma estrutura que, quando atinge um objeto, então, a nossa pele, quando nós estamos nadando, acaba, então, dispersando um tipo de toxina em nossa pele, que tem um efeito urticário, que arde e incomoda. O que se passa ali quando... O ideal é procurar um médico, né? Mas como algo que pode ser feito de imediato, para pelo menos aliviar a ardência, é lavar com água doce. E em alguns casos o pessoal usa vinagre também para aliviar a ardência. Mas sempre procurar um médico. E sobre aqueles peixes, não é o nosso caso aqui, porque o nosso litoral é relativamente raso, aqueles peixes que vivem nas profundezas e que inclusive não têm visão, não são cegos, que não há necessidade porque eles não... Os peixes de abismo. Alguns abissais, chama, né? Isso mesmo, os peixes abissais. São peixes de grandes profundidades, locais extremamente escuros, aonde há pouca incidência de luz. Então, que em muitos casos há uma perda da capacidade visual, mas outros também apresentam sistema de visualização normal como os demais peixes. Outra coisa interessante desses peixes abissais é que eles podem produzir uma espécie de luz do próprio corpo, chamado de bioluminescência, né? Que é bem interessante, que faz parte do processo... Tem luz própria. Isso mesmo. Esse processo que ele usa é para caçar outras presas ou até mesmo usar isso como uma ferramenta, né, para afugentar um possível predador. A criançada adora aí quando visita aqui o museu, né? Estão ouvindo esse alarido aí que é da criançada que está visitando aqui o Museu do Cinema. Isso aqui o que é? Essa grande concha aqui no fundo é uma espécie, é a maior espécie que ocorre desse tipo de grupo, que são os bivalves. Se chama Trinacna gigas. Quantos quilos tem? Esse nosso exemplar aqui tem 95 quilos, mas já foi coletados exemplares de mais de 300 quilos com mais de 1,5 m de diâmetro. Que região isso? Isso ocorre, esses tipos de exemplares ocorrem na região do mar ali do Indo-Pacífico, mais ou menos aquela região ali, Filipinas, por ali. Esse exemplar, então, foi adquirido pelo museu, até mesmo para as pessoas conhecerem que existem organismos, que a gente está tão acostumado com as conchinhas pequenininhas, que atingem grandes tamanhos.
E produz pérolas, isso aí, não? Todo e qualquer bivalve, todo e qualquer representante desse Imagina grupo o tamanho de uma produz pérola, uma- isso aí. um tamanho bem grande, né? O museu mandaram só a crosta, a pérola ficou em algum lugar. Isso aí. Tá bom. Agora, na terceira parte, nós vamos fazer uma caminhada aqui por dentro do museu, junto com as crianças que estão ouvindo aí, para ver essas peças que realmente são muito interessantes. Acompanhe. O Moisés vai nos mostrar agora, os senhores vão acompanhar pela câmera, a idade da vida. O caminho do mar para a terra. Como é que isso aí se processou há 4 bilhões de anos atrás, Moisés? Então, no surgimento da Terra, quando a Terra se formou, a Terra era tomada por erupções vulcânicas, chuvas intensas seguidas caindo, onde ocorreu a formação dos mares. E aí se passou mais ou menos 2 bilhões de anos do surgimento da Terra e surgiu os primeiros organismos vivos. Nós temos então algumas imagens das bactérias que foram encontrados, os fósseis das bactérias, as primeiras bactérias, que eram as cianobactérias, que a data de estimação do fóssil é de 3,465 bilhões de anos atrás. E essas foram encontradas no oeste da Austrália. Então é uma das primeiras formas, mais antigas formas de vida. E o decorrer da história foi passando, e aí, para mostrar para vocês o desenrolar da história, com o processo da evolução, acabou surgindo um dos grandes primeiros predadores do mar, que recebeu um nome, foi chamado de trilobita, que é conhecido então atualmente, e ali nós temos uma imagem, uma representação do que seria o trilobita. O trilobita surgiu, né, ele é um fóssil com mais ou menos há 445 milhões de anos atrás, e ele era um dos gigantes do mar. Ele era um dos grandes predadores, né, no período que ele ocorreu, e ele media em média em torno de 70 centímetros. Esse aqui então é o filo porífera, que são conhecidos como as esponjas do mar. Esse é um grupo muito interessante, porque até mesmo quando no período medieval, entre o século XIV até o surgimento então do petróleo, a questão do plástico surgir, na Europa não existia a nossa bucha vegetal. E então eles coletavam esse animal para usar como esponja de banho. E ali nós temos então alguns representantes de esponjas de banho, que eram utilizados então para as pessoas, coletavam esse animal, deixavam ele secar e era vendido para ser usado como esponja de banho, para se usar na limpeza. São animais filtradores, têm uma aparência simples, mas eles têm uma grande complexidade no seu processo de direcionar a água, fazer o processo de filtragem da água para a remoção do alimento. É um dos organismos conhecidos com uma grande capacidade de regeneração, e aí existem alguns animais, alguns exemplares desses animais bastante curiosos, como uma espécie de esponja que ocorre no Japão. Eu estou vendo ali, um fato curioso é que no interior desta esponja vive um casal de camarões. Isso mesmo. O casal de camarão jovem entra dentro dessa esponja para habitar ela, porque é uma forma de proteção para eles, e o fato dela fazer essa filtragem, ela carrega muito a água para dentro dela, onde tem alimento para eles. Esses camarões vão se desenvolvendo, vão crescendo, só que chega um momento que eles não conseguem mais sair do porífero, aonde esse casal vive toda a sua vida eternamente juntos ali. Aonde no Japão é dado essa esponja, ela é dada para os casais recém-casados como um símbolo desse amor eterno, que dure para sempre, como no caso dos camarões. Só que no caso dele é porque eles não conseguem mais sair de dentro da esponja. Que não seja imortal, posto que chama, mas infinito enquanto dure. É isso aí. Esse aqui então é o filo Cnidaria, é o grupo então que nós já tínhamos comentado antes, que é das águas vivas. E nós temos aqui alguns exemplares que formam esse grupo. Desde da caravela portuguesa, que é um dos cnidários que ocorre um maior índice de acidente com ele aqui no Rio Grande do Sul. Chama-se Physalia physalis, o nome científico dele. E o grande problema dele não é o fato dele ser uma água-viva grande. Ele atinge em média até 30 centímetros, mas o problema é os seus tentáculos, como nós comentamos antes, que é no tentáculo onde se encontram essas toxinas, as células que têm a função de injetar essa toxina na presa ou no agressor, né? No possível predador, que atingem cerca de 10 metros de comprimento. Então o banhista, muitas vezes, ele acaba sendo intoxicado então pelas células desse animal, que tem a função de injetar essa toxina, sem nem mesmo ver ele na água.